Mas viver na verdade é muito importante. A minha família, eu não tenho do que me queixar, eu acho que eu tive muito mais do que a média dos brasileiros, eu não sou coitado, mas a minha família, onde eu e o Arthur a gente cresceu, não era perfeita. Não era perfeita. A mentira, por exemplo, tinha aquela coisinha, tem uma mentirinha aqui, outra ali, uma gaveta escondida que ninguém comentava, um segredo guardado. E isso sempre me incomodou muito. Quando eu casei com a Dani, eu falei, Dani, não tem mentira. Na nossa casa, tudo, não tem uma gaveta escondida, não existe nada. Vou contar para você, mas não vou contar para o outro. Eu vou contar todo mundo na mesa, para todo mundo, acabou. O dia que tiver alguma notícia ruim, vocês vão saber na hora por mim. Foi uma coisa que eu decidi, por quê? Porque a mentira, ela te escraviza. Você fica preso, você tem que ficar lembrando da mentira e mentira. Então, eu contei uma mentira. Tava com piriri. Pô, não tava. Eu como direitinho, não tenho piriri, é muito raro. Funciona que. O meu intestino funciona como um reloginho, suíço ainda. Mas por que você falou? Bem objetivamente, porque poderia colocar em risco uma coisa importante que eu obtive, além das conversas que eu estava tendo lá. Hoje, se eu voltar para o Brasil e eles aprontarem qualquer coisa comigo, em breve vai ter mais de um, né? Estamos vendo aí mais coisa. Vem embaixador de um país europeu para saber o que eles estão fazendo com o cidadão do país deles. Vem o embaixador americano para saber o que um residente americano, pagador de imposto aqui nos Estados Unidos, está sendo preso à revelia, está sendo alucinado, sem o devido processo legal no Brasil. Então é isso. A gente tem estratégia, tem como atingir, não é com pendrive vagabundo, né, viajando com dinheiro do contribuinte. Não é. Se vocês puderem ajudar o Farol, agradeço. Tem gente que está ajudando. Eu estou há 2 semanas, como eu estava nessa viagem, sem mandar os e-mails de agradecimento, tá? Eu vou retomar, já falei aí com o Elvis para a gente retomar os e-mails, estava nessa correria. O dinheiro basicamente para manter o Farol aberto e, eventualmente, entrar com uma outra ação como essa. Mas a verdade, deixa eu voltar para a verdade é muito importante. A verdade, ela te permite o quê? Você buscar a liberdade de fazer as suas escolhas, aceitar as escolhas que você fez, o resultado delas e viver com essas escolhas. Por isso que a gente fala justiça, liberdade, mas precisa ter a verdade como ponto de saída. Se você não tem condição de falar a verdade, de defender a verdade, viver na verdade, você nem começa a poder ter a liberdade de fazer escolhas. Eu vivo na verdade, então eu sou livre para mostrar, ó, eu vou escolher isso ao invés disso, vou viver com o resultado dessa minha escolha, estou tranquilo e precisa ter justiça também. Por quê? Porque a coisa mais horrível que tem é eu escolhi trabalhar, eu escolhi ficar com a minha esposa, eu escolhi poupar, comprar uma casa, aí vem uma injustiça, uma estrutura judiciária podre, e o cara toma a minha casa sem nenhuma razão, porque alguém poderoso quer pegar minha casa. Então, a gente sempre falou, desde o começo, até antes daquele episódio que eu citei, de um cara poderoso mandar uma corretora atrás do meu advogado para comprar minha casa que não estava à venda. Antes disso, a gente já falava justiça e liberdade. Sem justiça, não tem liberdade. Porque eu tenho liberdade para escolher. Eu quero colocar alargador na orelha, tatuar a testa? Não. Eu quero viver, trabalhar, construir um patrimônio, pagar o mínimo de imposto possível, comprar um carro legal, colocar os meus filhos em boas escolas. É isso que eu quero. Se eu não tiver justiça, eu não tenho liberdade para fazer as escolhas. Mas se eu não tiver a verdade, se eu não viver na verdade, eu nem começo o jogo. O mais importante é viver na verdade para si próprio. A pior mentira, a pior de todas, é aquela que você conta para si mesmo. É essa que te escraviza. Então, no nosso manifesto, eu acho que eu já apresentei um esboço, mas como a linha, e aí conversando com vocês, mandem suas colocações se vocês concordam ou não. A espinha dorsal é verdade,
liberdade e justiça. Eu tenho que viver, na verdade, para poder fazer escolhas. Estou falando do ponto de vista individual. O manifesto não é para mudar o Brasil, é para mudar o cidadão brasileiro. Você. Poucas pessoas têm esse vínculo tão forte com a verdade. Eu vou falar a verdade porque ela faz bem. Ela não é um meio, ela é um jeito de viver. Eu vivo na verdade. Eu quero viver na verdade, eu quero viver na luz, eu não quero viver na escuridão, na gaveta cheia de segredos. Cansou da sua esposa? Chega para falar, cansei, não quero mais, não está legal. Não arruma amante, não vai no inferninho. Depois passa doença. Não faça isso, viva na verdade. Cansou do marido? Chega e fala, não está legal. Ah, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Ou corrige, ou comete um pecado. Mas a mentira não é aceitável para você, não é o país. A mudança começa com você. Se você vive na verdade, se você luta pela liberdade e se você caminha na justiça, você até pode ser aprisionado, mas você nunca vai ser um escravo. Imagina a cabeça torta de uma pessoa completamente escrava da mentira defendendo a honestidade do Bolsonaro nesse momento, cara. É uma escravidão mental. É uma escravidão mental. Por mais dura que seja a verdade, para você mesmo, é melhor do que a mentira. Então, o manifesto é, primeiro, cada um de nós é um guerreiro. Verdade, liberdade e justiça. Se cada um de nós tiver essa espinha dorsal sólida, cada um de nós não será escravo. E juntos, aí sim, primeiro, liberta você, a sua família, e aí juntos, impossível ganhar. O estrago que a gente causa, eu recebi 4 mil votos, o Arthur 2 mil votos. No estado de São Paulo, 6 mil. No Brasil todo, tem 10 mil pessoas com a gente. O barulho que a gente causa. Porque eu sinto que vocês tenham, talvez não tão estruturado o raciocínio, mas todos vocês têm esse compromisso com a verdade, com a liberdade e com a justiça. Eu não quero nada que não seja meu, mas você não põe a sua pata imunda em algo meu sem o meu consentimento. Eu não admito isso. Eu posso ser muito generoso, mas eu não quero ser feito de bobo. Que a ajuda vem e pede. Se eu puder, eu ajudo. A ficar de pé, você ficou de pé e caminha. Não quero carregar. Fraternal. Não é paternal. Paternal com os meus 3 filhos até eles ficarem adultos. Depois eles têm que andar. Carregar nas costas eu não quero. Ninguém. Fraternal. Essa é a primeira coisa. Então, quando fala assim, como nós vamos mudar o Brasil? Primeiro eu quero mudar a pessoa ao lado, que tem potencial, que é boa, que tem bons valores, mas está cega por 130 anos dessa república imunda do Deodoro, desse ambiente podre de socialismo, comunismo, positivismo dos generais. E agora esse positivismo dos generais se manifesta de um jeito virulento, leproso, que é o bolsonarismo. A gente precisa libertar, não o Brasil, a pessoa ao seu lado. Se você libertar uma pessoa, você já está fazendo a sua... Se você se libertar da mentira, para tudo. Ah, mas você mente. Sim. E de vez em quando eu até falo um palavrão, numa piada, às vezes fala, mas eu não falo com frequência. Não falo mesmo. Tanto é que na reunião que vazou, o presidente Bolsonaro falou, acho que uns 80 palavrões, eu não falei um. A Thaís Oyama, eu até pedi para ver como é que estava o processo em cima dela, a gente está processando. Ela falou que eu chamei o juiz de FDP. Aí o Datena perguntou, eu estava entrando na sala do Onix, ele estava sendo entrevistado pelo Datena, falou, Thaís Oyama falou aí que chamou de FDP, falou, Datena, eu não lembro, acho pouco provável. Eu dificilmente falo palavrão.
eu dificilmente minto. Se você fica sempre ponderando o caminho da verdade, da liberdade e da justiça, você também não vai ficar cobiçando de uma forma depravada a mulher do lado. Eventualmente, pô, bonita mulher, mas a mulher é dele, para de olhar. Ô, bonito carro, beleza. Procura um carro teu. Não cobiça, é errado. É o caminho da verdade, da liberdade, da justiça. Aceite as suas escolhas, agradeça a liberdade. Eventualmente você pode ter azar. Uma sociedade fraternal vai ajudar você a ficar de pé quando você levar um tombo. Para mim, nessa viagem eu fiquei conversando, ponderando, eu fiquei muito convencido. Vocês podem apresentar argumentos, como tem apresentado, as pessoas às vezes mandam e-mail comentando, mas eu acho que a espinha dorsal do manifesto é verdade, liberdade e justiça. E a justiça precisa ser... Você tem a liberdade para fazer as escolhas. Vou trabalhar, juntar dinheiro, poupar, comprar uma casa na praia. Aí vem os caras, invadem a justiça corrompida, não permite a reintegração de posse. Não dá. Sem liberdade, sem justiça não tem liberdade. Sem liberdade não tem justiça. Se eu não tenho liberdade para falar, evidentemente que a justiça não funciona, né? E se eu não tiver justiça, eu tenho a liberdade para fazer as minhas escolhas, mas eu não vivo com o resultado das minhas escolhas. Então também não adianta. Agora, a verdade é o ponto de saída. É isso que eu tenho pensado. Eu queria depois escutar a opinião de vocês. Quem tem os meus e-mails, manda. Eu estou aqui. Quem tiver os meus contatos. Como eu faço para ter o contato? Você pode gradualmente evoluir no relacionamento. Tem as manuchas, a sala das manuchas, as pessoas que interagem no Twitter, nas redes sociais, vão gradualmente se aproximando. Você pode fazer uma contribuição para o Farol e mandar por e-mail. Eu respondo. Então, assim, tem vários caminhos para você estar com a gente. Diretamente. Não quero ter esse contato todo, beleza, vai acompanhando aqui, eventualmente faça um comentário nas redes sociais, eu vou lendo e vou respondendo aí amplamente. Também eu leio, sou eu que leio, sou eu que vejo, eu que zoo, eu que esculhambo, tá? Não tem problema não.